A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe. Pastor Edmar, quero aqui trazer esse vídeo para que possamos fazer uma reflexão e deixar uma mensagem, um aprendizado ao coração de todos os amados aí que nos acompanham. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Quero aqui ler a passagem bíblica que se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. Graças a Deus. Amados, Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, a Bíblia vem dizer que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então Deus, ele disse, eu quero que haja luz. Existem dois tipos de criação, a criação sobrenatural e a criação natural. Nós sabemos que a primeira criação que foi criada por Deus foi o sobrenatural. Quando se falamos de criação sobrenatural, falamos de querubins, serafins, falamos de arcanjo, falamos também de Lúcifer. A palavra Lúcifer significa anjo de luz. Todos nós sabemos que Lúcifer, na verdade, foi um anjo que regia a orquestra celestial. Era ele que criava melodias, era ele que criava louvores de adoração a Deus, e ele tinha uma orquestra na qual ele tinha que reger. Mas a Bíblia diz que o orgulho entrou no seu coração e ele quis se assentar acima de Deus. Lançou um argumento, não sei qual for, mas ele começou a argumentar algo para todos os anjos do céu. E a Bíblia vem dizer que uma terça parte cede para o argumento dele. E a Bíblia diz que Deus, sendo onipotente, tendo todo o poder, onisciente, tendo toda a ciência, ele sabe daquilo que Lúcifer está planejando e expulsa Lúcifer e a terça parte dos anjos para a terra, para esse mundo na qual nós vivemos. Essa é a criação sobrenatural, onde a Salmos vem dizer que com o sopro da boca, Deus criou todo o exército do céu. Quem são esses exércitos do céu? São os anjos. Miguel, o arcanjo, aquele que é o chefe do exército de Deus, e todos os outros anjos. Eles fazem parte do exército do céu. Pois bem, criado então a criação sobrenatural de Deus, tudo aquilo que está no céu, anjos, 24 anciãos, o próprio trono que o Senhor criou, ruas de ouro, melhor dizendo. Deus, ele fez tudo. Aleluia. Ele fez tudo. A sua criação sobrenatural. É aquilo quando Paulo vem dizer, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem desceu ao coração do homem, é as coisas que estão nos aguardando na glória. São a criação sobrenatural, coisas que está me esperando e está te esperando, se perseverarmos até o fim. Pois bem, mas hoje eu quero falar a respeito da criação natural. Gênesis 1:1 diz que Deus, ele veio para cá, e a terra era sem forma e vazia, ela não tinha forma. E no primeiro dia, Deus disse, eu quero que haja luz. E quando Deus disse, eu quero que haja luz, com a ação da palavra, oh glória, houve então a luz. Lembrando que Deus não estava sozinho, porque Deus, o Senhor, o Eterno, disse, façamos nós, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Estava Deus, estava Jesus, que é a palavra, que é o verbo. João capítulo 1, versículo 1 a seguir diz que o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. A palavra, o verbo, a Bíblia é o Senhor Jesus. E quando Deus disse façamos, estava o Senhor eterno. Estava Jesus e estava o Espírito Santo de Deus. No segundo dia, Deus cria a expansão. Ele disse, eu quero que haja a expansão. E pelo poder da palavra, que é Jesus, a expansão ela foi criada. No terceiro dia, Deus disse, eu quero que ajunte-se, apareça uma porção seca no meio das águas. E quando ele disse isso, apareceu a terra no meio das águas. No quarto dia, Deus disse, eu quero que haja os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Então Deus criou o sol
e criou a lua. No quinto dia, Deus disse: eu quero que apareçam animais marinhos segundo a sua espécie, que se multipliquem, se desenvolvam segundo a sua espécie. E assim aconteceu. Com a ação da palavra, tudo isso foi criado. No sexto dia, Deus ele vai num ribeirinho, num córrego, pega barro e começa a fazer uma moldura. Mas agora não é com a ação da palavra. Agora, parece que eu vejo, faço aqui, tenho a liberdade de fazer uma conjectura. E quero que você imagine isso comigo. O Senhor é santo. O Senhor é santo. Não há sujeira em Deus. Pensa num Deus perfeito. Pensa num Deus maravilhoso. Agora, com as suas mãos limpas, com as suas mãos santificadas, ele vai, pega um pouquinho de barro e começa a moldar um homem. Começa a esculpir o homem. Ele faz todo o corpo daquele homem e quando aquele corpo está pronto, a Bíblia diz que ainda ele não tinha vida. Então o Senhor vem na narina daquele homem, respira fundo e sopra dentro do homem o fôlego de vida. Deus tirou o espírito que está dentro de você. Deus tirou o espírito que está dentro de mim, de dentro dele, e soprou esse espírito dentro de nós. E é por isso que a Bíblia diz, a carne volta para a terra, volta para o pó, o nosso corpo, porque você veio do pó. A nossa matéria veio da terra. Mas o espírito volta para Deus, porque veio de Deus. Mas nós somos, falta algo aí, não falta? Nós somos corpo, nós somos espírito, mas também nós somos alma. E é sobre isso que eu quero deixar essa mensagem para você. A sua carne, ela tem endereço certo. Ela vai voltar para a terra. O seu espírito veio de Deus, ele vai voltar para Deus. Mas a sua alma, qual é o endereço que você está dando para a sua alma? A Bíblia diz: todo aquele que crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e crê com todo o seu coração que Jesus é o seu Senhor e Salvador, então ele escreve o seu nome no livro da vida. E você tem a coroa da salvação. E você tem que zelar por essa coroa. Você tem que cuidar dessa coroa. Se mentia, não mente mais. Se tomava bebidas alcoólicas, não tomar mais. Se falava palavrão, lutar para não falar mais. E é um processo de santificação. Em alguns casos é assim, do dia para a noite, em outros não. Às vezes outros demoram um pouco mais, mas o que nós, como seres humanos, e quando nós conhecemos a verdade, nós temos que entender que eu preciso lutar contra o pecado, porque Isaías diz que o pecado faz separação entre nós, entre as pessoas e entre Deus. O pecado separou Adão de Deus. E ele foi pecando, o pecado foi crescendo, se multiplicando, e o homem foi se afastando cada vez mais de Deus. Então, se eu sei se o pecado me afasta de Deus, eu entendo que a santidade me aproxima de Deus. Se eu sei se Satanás conseguiu levar a humanidade para longe de Deus, eu entendo que Jesus Cristo veio à terra como homem carne, não pecou, se entregou por mim, se entregou por você. Assumiu a minha culpa, assumiu a sua culpa, onde diz a palavra de Deus em Isaías 53, quem deu crédito à sua pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, mas ele foi subindo como um renovo perante a raiz de uma terra seca, ele não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para desejá-lo, mas ele era o mais indigno entre os homens, homens de dor, experimentado no trabalho, um de quem os homens escondiam o rosto, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, os nossos sofrimentos foram reputados em Jesus. E como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro e não abriu a boca por amor a você e por amor a mim. Então eu sei que esse Cristo, esse Senhor Jesus, com E, esse quando eu falo com E maiúsculo, Jesus, o nosso Senhor, ele nos aproxima novamente de Deus. E o Espírito Santo, que também estava lá na criação, hoje ele está aqui. Eu costumo dizer, e eu concluo essa palavra ao seu coração, para que você possa entender. A Divina Trindade, só para a gente entender. Deus é aquele que cria, é o Criador. Jesus é aquele que executa, é o executor. Deus cria e Jesus ele faz, ele executa.
E quem é o Espírito Santo? É aquele que dá o crescimento. É aquele que te faz crescer. É aquele que está contigo. É aquele que quando Jesus disse, ó, eu vou, porque eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Consolador, ele não vem. E ele está conosco todos os dias. Ele está com você todos os dias para te guardar, para cuidar de você, para te consolar, para quando virarem as costas para você, o Espírito Santo está do seu lado, para te fortalecer, para quando Satanás estiver jogando, e cuide com isso, Satanás estiver jogando as coisas na tua mente, dizendo você não vai conseguir, desiste, para, larga tudo, sabe, o Satanás faz isso, ele trabalha na mente das pessoas, o Consolador, de uma maneira bem singela e sensível, você quase não vai ouvir pela tempestade que você está passando, mas ele está dizendo lá no fundo, está dizendo para você, não desista, continue, lute contra o pecado, glorifique a Jesus, você vai vencer, você não está sozinho, mas você fala, não, todos me abandonaram, não, ele fala, eu sou com você, e é onde Paulo diz, quando ele estava falando com o Senhor, quando ele estava se queixando ao Senhor, o Senhor diz para ele, Paulo, só minha graça te basta. Que a graça do Senhor possa bastar, ser o bastante na sua vida. E receba essa palavra em nome de Jesus, do pastor Edmar. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.